Bom dia a todos. Gostaria de convidar a Abigail Silvestre Torres para participar da mesa e também o Maurício Teixeira, do FINEP, e o Matias Red, da Fundação Orsa também. E Evandro também, da Fundação Orsa. A Abigail é coordenadora técnica da área de Direito e Proteção Integral da Fundação Abrinq, e eu vou pedir para ela se apresentar, porque eu não tenho currículo. Por favor. Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de divulgar os trabalhos da Fundação Abrinq. Para me apresentar, eu diria que sou coordenadora técnica da Fundação. Meu mestrado é na área de políticas sociais e movimentos sociais. Eu sou assistente social de formação e sou professora do Centro Universitário da UniFMU na área de graduação e pós-graduação, justamente com políticas sociais. A Fundação Abrinq é uma organização criada em 1990, na época, de aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e é uma organização que tem como missão justamente promover a defesa dos direitos e o exercício da cidadania de crianças e adolescentes no Brasil. Ela atua com valores como ética, transparência, solidariedade, diversidade, autonomia e independência. Então, pela própria peculiaridade da organização, os senhores vão perceber que do roteiro de questões que o grupo nos enviou, nós passaremos por algumas de forma tangencial, tá? Não enfrentaremos as questões tão diretamente pela própria peculiaridade da Fundação Abrinq. Então, um pouco para os senhores terem um pouco melhor noção, do trabalho da Fundação. A Fundação trabalha com alguns eixos, o estímulo ou pressão para a implementação de ações públicas, e é justamente sobre esse eixo que nós optamos por apresentar o trabalho da Fundação hoje. Ela atua também no fortalecimento de organizações não governamentais e governamentais para a prestação de serviços ou defesa de direitos, o estímulo à responsabilidade social frente aos direitos de crianças e adolescentes, aí especialmente a partir de reconhecimento da atuação das empresas, articulação político-social na construção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, conhecimento da realidade brasileira quanto aos direitos e às suas violações, e sustentabilidade técnica, política e também financeira da organização. A Fundação atua com prêmios, selos de reconhecimento que visam dar visibilidade a experiências exitosas, monitoramento das ações do setor público, sistematização, publicação e difusão dessas informações de metodologias de experiências, quer sejam no âmbito governamental ou no âmbito não governamental. Atua no desenvolvimento de programas e projetos, no apoio à concepção desses programas, formação e dinamização de rede de organizações, atua em várias redes, fomenta redes, engajamento de voluntariado. Nós temos uma gama enorme de voluntariado no Brasil todo, atuando no apoio a organizações não governamentais, viabilização de financiamento para ações dos seus próprios programas, participação em debates, ocupação de espaços político-institucionais, especialmente nos conselhos deliberativos de políticas públicas, apoio à reprodução de experiências bem-sucedidas, promoção de eventos e campanhas, especialmente para divulgar as pautas prioritárias na área da defesa da criança e do adolescente, promoção do financiamento do sistema de garantia dos direitos e atendimento ao público. Especialmente nesse eixo que eu gostaria de destacar aqui, que é o estímulo e mobilização para a implementação de políticas públicas, a Fundação tem 3 ações que se dão
em rede, que é o programa Prefeito Amigo da Criança, esse primeiro logo que os senhores estão vendo aqui, o Presidente Amigo da Criança, que é um programa que atua através de por meio de uma rede de monitoramento, que aqui tem até membros da rede, né, o CREM, o Unicef, que são membros da rede, e o projeto de Olho no Orçamento Criança, que nós desenvolvemos junto com o INESC e o Unicef, que é uma perspectiva, uma busca de maior controle social sobre o orçamento público e destacando especialmente as ações voltadas para a criança e adolescente nesse orçamento. Um pressuposto básico desse eixo para nós é que não basta a declaração dos direitos, é necessária a construção de condições objetivas para acesso ao direito e para o exercício do direito, e essas ações objetivas, essas condições objetivas, estão muito vinculadas, se não na sua quase exclusividade, às políticas públicas. Então, a gente está trabalhando num princípio da exigibilidade, que é a possibilidade de se reivindicar o respeito, a proteção, a promoção e o provimento de direitos. O conceito de exigibilidade que nós estamos trabalhando também abrange o direito de se exigir que, em casos de ameaça ou violações de direitos, os poderes públicos adotem, em tempo oportuno, as medidas necessárias para garantir o exercício dos direitos. Então, nós estamos com este pressuposto, entendendo que organizações como a Fundação Abrinq, que é a Organização de Defesa do Direito, tem por obrigação exigir a responsabilidade dos setores públicos, então, por isso, o monitoramento da ação pública. No Presidente Amigo da Criança, então, esse primeiro programa que eu gostaria de apresentar é um programa que objetiva assegurar o compromisso do Presidente da República com políticas voltadas para a criança e o adolescente. Nós atuamos com uma rede de 38 organizações de âmbito nacional e os organismos multilaterais, que é denominada Rede de Monitoramento Amiga da Criança. Ela monitora o alcance das metas do milênio e os compromissos da gestão do Presidente da República no que se refere especialmente a favorecer espaços de participação, assegurar informação para o controle da sociedade e um plano detalhado que possa ser monitorado. Essa é a Rede de Monitoramento Amiga da Criança, são organizações de âmbito nacional e organismos multilaterais que têm, então, vários e diferentes expertises, e a rede atua nos diferentes campos de proteção da infância. Especialmente para a discussão da promoção de vidas saudáveis, a rede definiu algumas recomendações que são objeto do diálogo da rede com o governo. Essas recomendações, inclusive, serão publicadas no próximo dia 5 de junho, ocasião em que teremos uma audiência pública na Câmara Federal, com representantes do governo, os membros da rede e o CONANDA, dialogando sobre essas questões que a rede recomenda e que ela quer ver incorporada nos planos do governo, tanto no plano plurianual, quanto no próprio plano Presidente Amigo da Criança, que o governo federal elabora a cada 4 anos, exatamente para incorporar essas demandas e para podermos monitorar o quanto o governo está se aproximando do alcance dos objetivos das metas do milênio. Então, uma primeira questão que nós colocamos nessas recomendações é que o Pacto da Saúde seja cumprido efetiva e integralmente. Entendemos que pela sua complexidade, pela sua diversidade de temáticas e ainda pelo fato de pressupor efetivamente o fortalecimento dos mecanismos de participação, o Pacto pela Saúde pode possibilitar que alcancemos e melhoremos efetivamente a atenção nesse eixo. Uma outra questão é que se estabeleça uma política efetiva de combate à desnutrição infantil, lembrando que políticas de transferência de renda são muito importantes para combater a desnutrição, mas insuficientes para enfrentar o problema. Então, essa é uma discussão que a professora Gisela, inclusive, fez com muita propriedade na rede, e nós incorporamos nesse encontro justamente
para não ignorarmos os resultados do programa, muito ao contrário, aprofundarmos os resultados dos programas de transferência de renda, mas entendermos que para esta temática outras ações devem ser agregadas, não são suficientes as transferências de renda. Que se invista na implementação de programas para redução de mortalidade infantil, em especial nas regiões Norte e Nordeste, locais onde os indicadores são mais elevados, e na região Centro-Oeste, onde a taxa vem aumentando. Então, a professora Maria Ângela estava falando das desigualdades, então nós temos situações muito diversas no território nacional e, contrária à tendência de redução da mortalidade, na região Centro-Oeste nós temos uma elevação. Então, uma discussão importante a ser feita. Outras recomendações que a rede está fazendo, que publicará, então, no início do mês de junho, é que se implementem políticas públicas para o enfrentamento da mortalidade materna, o que contribuirá para a redução da mortalidade infantil, uma vez que a maior incidência de óbitos se dá no grupo neonatal. Que o governo federal aprimore seus mecanismos de prestação de contas dos gastos com a saúde, pois hoje não fica claro onde os recursos são aplicados e não é possível relacionar a finalidade do gasto com o cumprimento das metas do Mundo para a Criança. Que é o documento que, advindo das metas do milênio, traduz as metas especificamente para a atenção à infância. Que os programas de transferência de renda, Fome Zero e Bolsa Família, não substituam ações específicas de saúde que continuam sendo indispensáveis. Aqui, naturalmente, nós destacamos as questões do eixo saúde. A rede atua ainda com educação de qualidade, com proteção contra maus tratos, exploração e violência, e um eixo específico de HIV/AIDS. Nós buscamos aqui, então, incorporar as questões mais relacionadas à temática, aqui até pela extensão dos temas que nós estamos discutindo na rede. Uma outra iniciativa da Fundação Abrinq, com vários parceiros também, e que visa, então, monitorar, acompanhar, mas estimular para a implementação de políticas públicas, é o programa Prefeito Amigo da Criança, que acompanha a gestão pública municipal. Ele é um programa que ele busca comprometer logo no início do mandato, aliás, antes do mandato, durante o debate eleitoral, nós buscamos apontar uma plataforma, junto com o CONANDA, Fórum Nacional, Unicef, OIT, buscamos incorporar no debate eleitoral uma pauta que priorize discussões relevantes para a criança e adolescente, o que significa dizer discussões relevantes para o desenvolvimento humano. Então, já desde o período eleitoral, nós discutimos com esses candidatos. Mas, logo no início da gestão, nós queremos que eles se comprometam com os desafios colocados pelos programas, monitoramos, capacitamos os gestores públicos, os agentes do setor público e reconhecemos e damos visibilidade aos acertos obtidos, numa perspectiva de estimular que outros municípios façam parte dessa rede. Esse programa também alinha-se com as metas do milênio, naquelas questões que dizem respeito à responsabilidade municipal. Tá certo? Porque, em virtude do nosso pacto federativo, nós temos âmbitos de responsabilidades muito distintas entre as esferas de governo. Então, naquilo que diz respeito ao alcance do município, é o que nós acompanhamos e também estabelecemos desafios que sejam execuíveis num prazo de um mandato municipal, né? Sob pena de desestimularmos o gestor logo na adesão, né? São 2.263 prefeitos e prefeitas que compõem a rede atualmente, ou seja, a gente teve um acréscimo de 46% em relação à gestão anterior, que participaram 1.500 municípios. No processo de avaliação, na primeira etapa de avaliação do programa, 1.155 municípios responderam ao instrumental de avaliação do programa, então cerca de 50% ou próximo disso. 1.074 cidades brasileiras implantaram um mecanismo que o programa colocou como estratégia de atuação, que é uma comissão municipal de avaliação e acompanhamento. Na verdade, uma comissão
coordenada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e que a gente pretende que envolva vários segmentos da sociedade, diferentes atores, na discussão da atuação dos municípios. 324 municípios apuraram e divulgaram, publicaram o seu orçamento criança e 930 desse total receberam, então, o selo nessa primeira etapa, o que significa dizer que cumpriram as metas previstas naquele momento. Nós utilizamos essa ferramenta para avaliação, que é um mapa, e dentro deste mapa nós orientamos essas comissões municipais. O que essas comissões municipais devem acompanhar de ação do governo ou devem estimular como ação do governo municipal para a atenção à infância. Volto a repetir, aqui somente, então, do eixo que tem maior proximidade com o que estamos discutindo, que é o eixo de saúde, né? Então, nós destacamos percentual de médicos e enfermeiros capacitados para a valorização da chegada do bebê e orientação às mães sobre aleitamento e alimentação, visita da equipe e marcação da primeira consulta pediátrica para todos os bebês recém-nascidos, qualidade da atenção ao pré-natal e ao parto, estratégias para garantir o acesso à vacinação de todas as crianças, principalmente as moradoras em regiões de difícil acesso ou portadoras de necessidades especiais, capacitação de profissionais de saúde, de creches, pré-escolas, centros comunitários, para prevenir e tratar casos de diarreia, a partir da terapia de reidratação oral e também pneumonia, disponibilização de informações e orientações aos pais a respeito, tanto da diarreia quanto da pneumonia, percentual de profissionais capacitados para o acompanhamento de peso e crescimento das crianças. Aqui, os senhores são doutores nessa área, sabem a dificuldade dos agentes comunitários de fazerem esse acompanhamento. Então, aqui uma perspectiva nossa, inclusive, de provocar o debate dentro do município acerca das funções dessas equipes que compõem o Programa de Saúde da Família e sobre a sua qualificação. Observação pelas equipes de saúde das condições de acesso à alimentação de famílias atendidas e encaminhamentos de caso, identificação de casos de nutrição e oferta de apoio alimentar, acompanhamento do ganho de peso e crescimento das crianças menores de 5 anos pela rede ou equipe domiciliar, equipes dotadas de cartões, balanças e materiais para acompanhar o peso e crescimento da criança. Então, na verdade, essa gama de ações que esperamos que seja desenvolvida no setor público, voltado especificamente para essa questão, nós orientamos a sociedade local, o Conselho Municipal de Assistência Social, de Saúde, dos Direitos da Criança e do Adolescente, os atores locais, as organizações de defesa do direito da criança e do adolescente, para acompanharem, então, se essas ações efetivamente estão sendo desenvolvidas. A outra ação, então, que eu também brevemente gostaria de divulgar para os senhores, então, dessas iniciativas que a Fundação Abrinq tem no estímulo para a implementação de políticas públicas, é o projeto de Olho no Orçamento Criança, que foi uma metodologia desenvolvida em parceria entre o Unicef, Inesc e a Fundação Abrinq, e que outras organizações contribuíram, inclusive fazendo os experimentos da metodologia, e que ela visa, então, assegurar o preceito constitucional de prioridade absoluta à infância, visto que a partir dessa ferramenta é possível averiguar quanto do recurso público é destinado a essa população, para quais ações, a evolução histórica desse investimento e a proporcionalidade em relação ao orçamento global. Naturalmente que o nosso desejo não é só identificar o recurso, mas é, a partir da identificação do recurso, podermos discutir a sua destinação, o impacto desses recursos na efetiva mudança dos indicadores de desenvolvimento humano e ainda a disputa, né, para a ampliação dos recursos no campo social, no campo do desenvolvimento humano, porque as ações voltadas à infância dizem respeito a essa diversidade de atenção ao desenvolvimento. O controle, então, sobre o orçamento deve se dar em todas as suas etapas, mas especialmente sobre a sua execução. Os senhores sabem que o documento do orçamento é um documento autorizatório, mas ele não é compulsório. O gestor realiza aquilo que foi inicialmente proposto ou não.
Se ele for gastar a mais, ele vai solicitar suplementação, mas se ele gastar a menos, não. Então, nossa perspectiva é que não só trabalhar com o plano, ou plurianual, ou ainda a lei de diretrizes, mas sim acompanhar a execução e se o que foi previsto efetivamente foi executado. Então, na fase de elaboração, é necessário estabelecer e afinar a articulação entre várias instâncias de participação e, na execução, é fundamental a criação de mecanismos que possibilitem à população o acompanhamento da execução orçamentária. Então, esse é um investimento grande que estamos fazendo no âmbito do programa Prefeito Amigo da Criança, e nessa primeira etapa de avaliação, 324 municípios, então, apuraram, o que para nós é um indicador de uma busca de diálogo mais transparente e de oferecimento de insumos para a sociedade local, monitorar esse instrumento que é fundamental para as políticas públicas, que é o financiamento efetivo para as ações que são prioritárias. Então, brevemente, eram essas três estratégias de atuação da Fundação Abrinq que eu queria divulgar, que são estratégias, todas elas, que envolvem rede de parceiros, porque esse também é um outro princípio da Fundação Abrinq. Ela atua em parceria com várias organizações. Agora que eu estou vendo o Matias, estou me lembrando que também a Fundação Orça, não só no PPAC, mas na rede de monitoramento. Então, essa é uma estratégia de atuação que tem trazido importantes resultados para o desempenho da Fundação. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, Abigail, pela interessante apresentação da Fundação Abrinq. Agora vamos ouvir o Maurício Teixeira, da FINEP, Financiadora de Projetos. Bom dia a todos. Eu sou Maurício França, da Financiadora de Estudos e Projetos. Eu trago para vocês um pouco da ciência, tecnologia e inovação como um insumo para a gente, como uma estratégia, né, da gente enfrentar esse problema da segurança alimentar e nutricional e combate à pobreza. Eu trouxe ações que durante 2003 e 2006 foram executadas pela FINEP, né, sempre em parceria com ministérios que são responsáveis pelas políticas FIM. Foi criada uma área, né, em 2003, que é a área de tecnologias para o desenvolvimento social. Essa área fica vinculada à Diretoria de Inovação para o Desenvolvimento Econômico e Social. A FINEP é muito enxuta, né, hierarquicamente ela tem 3 níveis, então é diretoria, superintendência e chefia de departamento. Tá? Então essa é a estrutura da área, então tem um superintendente que é o Marco Teles, eu chefio um dos departamentos, esses 2 departamentos eles se dividem tematicamente. Então a missão dessa área é fomentar e apoiar programas e projetos de CTI relacionados às tecnologias que contribuem para a promoção do desenvolvimento social e econômico do país. Aqui tem um foco no desenvolvimento social, na inovação social, conceito de tecnologia e sociedade, e tecnologias sociais, que aí compreende produtos, técnicas, metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e que representam efetivas soluções de transformação social. Então, esses projetos, eles unem bastante o que a gente chama, né, o saber acadêmico com o saber local, sempre com metodologias participativas, né, para enfrentar um problema, enfim, que é uma demanda social concreta daquela comunidade em particular. Aqui sempre há um interesse por parte da FINEP na geração de referências metodológicas. Então a gente nunca faz uma intervenção sem estar preocupado em estar gerando referências metodológicas que vão ser disponibilizadas e podem ser apropriadas por outros grupos. Bom, aqueles 2 departamentos, internamente a gente se divide por temas, né? Então, o departamento 1, ele trabalha prioritariamente saúde, educação, esporte e lazer, agricultura familiar, desenvolvimento local, segurança alimentar e nutricional e tecnologias assistivas. O departamento 2, ele trabalha muito com habitação, saneamento, economia solidária, cultura. Então tem outros temas, sempre com a visão do desenvolvimento integral da pessoa humana, né? Então aqui a gente não está preocupado, por exemplo, com novos fármacos, novas drogas, visando
a nossa balança comercial. Não. Aqui a gente está interessado, por exemplo, em atacar doenças negligenciadas, que são doenças que nunca, né, o grande laboratório vai investir. Tuberculose, leishmaniose, malária. Então aqui tem um foco, né, em problemas concretos da nossa sociedade. Bom, em relação à área de saúde, o tema que nos interessa aqui, né, que a gente está enfrentando problemas da pobreza, né, e diretamente associado à questão de saúde, eu queria destacar um investimento bem focado, né, nas doenças chamadas doenças negligenciadas, né. Então a gente tem investimentos grandes, né, particularmente hanseníase, leishmaniose, um investimento bem focado na agenda de prioridades do Ministério da Saúde. Nós temos um convênio com o Ministério da Saúde no desenvolvimento de vacinas. O trabalho com tuberculose é um trabalho muito atento, né? Você ter novas drogas para o tratamento dessa doença, que é uma doença que hoje está voltando, né, de uma forma muito intensa. Aqui, a tuberculose, a gente ataca não só a questão do medicamento, como também os kits diagnósticos. Quando trabalhamos, por exemplo, terapia celular, aqui é uma rede, um estudo multicêntrico de células-tronco. A gente faz questão de sempre trazer, né, aquelas doenças que são doenças típicas nossas, né, dos trópicos. Então, doenças que, enfim, no semiárido é muito problemática. Então, aqui a oportunidade da gente ter a terapia celular para o tratamento de cardiopatias chagásicas. Um outro estudo que eu gostaria de destacar aqui, dentre essas ações na área de saúde, é o estudo longitudinal da saúde do adulto no Brasil. Tá? Esse estudo, a gente nem tinha metodologia no Brasil, fizemos um convênio anterior com uma consultoria internacional que, na verdade, escreveu o protocolo, tá? Juntamente com o Ministério da Saúde, para a realização desse estudo. Então, é um estudo longitudinal, é um investimento grande, 22,6 milhões, visando aí acompanhar doenças cardiovasculares e diabetes, né? É uma rede de universidades, são 6 instituições de pesquisa, universidades, né? Então eu acho que é um estudo importante, tá, para o país. Mais uma vez, né, a mensagem da geração de referências metodológicas para a gente começar a combater, né, esses problemas concretos que nós temos, primeiro, conhecendo muito bem a realidade e, segundo, fazendo um acompanhamento longitudinal. Aqui a gente tem um tema muito próximo, né, da saúde, que são as tecnologias assistivas. Nunca no país tinha sido feito dentro do sistema de ciência e tecnologia uma ação voltada especificamente para esse tema, né? Então, a FINEP lançou em 2005 uma chamada pública específica para tecnologias assistivas, dentro desses tópicos, né, saúde, mobilidade, comunicação, habilitação para o trabalho e execução de atividades básicas, voltados não só para as pessoas portadoras de deficiência, mas também idosos, né? Então, tem projetos aqui que trabalham, por exemplo, a questão da escovação do dente, né, pelo idoso, né? Então tem um enfoque, né, muito transdisciplinar, né, nesses projetos. Foi investido 4 milhões, uma demanda muito grande, foram 192 propostas recebidas, e a gente conseguiu a aprovação de 26 projetos, né? Estamos já com planejamento de fazer uma outra ação em 2008. Tá? Então 2007 vai ser um ano de avaliação. Em 2008, então, a gente já lançará uma nova ação, já baseado nesta avaliação, né? Um dos tópicos que a gente quer discutir aqui é a avaliação, né? Uma das perguntas, né, que o grupo organizador traz é acerca da avaliação, quais são os indicadores de eficiência dos projetos, né? O que as instituições fazem para a avaliação da intervenção realizada, né? Então, essa é uma preocupação constante nossa, de sempre avaliar para trazer subsídios para um passo seguinte, né? Até do ponto de vista de eficiência, é fácil a gente avaliar, mas quando a gente cai no campo da efetividade, né, é mais complexo, né? A pergunta, e aí, o que foi feito? Resolveu o problema, né? Ou se não resolveu o problema, qual o próximo passo concreto, né, em busca de atingir uma meta, né, que foi estabelecida lá atrás? Bom,
Vamos então às áreas mais afins, né? Segurança alimentar e nutricional. A gente tem um trabalho muito conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A FINEP assinou um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social. Então, a gente investe, né, em diversos eixos temáticos. Esse é um deles, que tem o MDS muito próximo da FINEP. Estamos financiando a fase atual da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. Esse é um projeto muito importante, porque assegura o direito da pessoa ser informada corretamente sobre aquilo que ele está consumindo, né? Então, é um instrumento validado cientificamente, validado estatisticamente, tem uma base científica metodológica muito forte por trás dele, e faz a intercomparação laboratorial nessas análises de alimentos, tá? Temos um projeto que, na verdade, faz uma avaliação do perfil de gastos alimentares das famílias atendidas pelo programa Bolsa Família. Aqui já tem identificado temas constatações muito interessantes, como, por exemplo, o cartão do Bolsa Família. Hoje ele está abrindo a possibilidade do crédito, né? Então, as famílias estão tendo crédito nas lojas que fazem financiamento, por exemplo, de geladeira. Ora, o meu problema em casa não é a compra do alimento, mas é conservar o alimento, né? Então a gente está, né, detectando coisas muito interessantes. Quem executa essa pesquisa é o IBASE, com uma rede de colaboradores. E a Pesquisa Nacional de Consumo Alimentar e Perfil Nutricional de Escolares, que está em execução agora, já está em campo. É uma parceria grande, FINEP, MDS, MCT, FNDE, Ministério da Saúde, CONSER, é executada pela Asbram e uma rede de parceiros universitários. Gostaria de destacar um investimento nosso em agricultura familiar, né? A gente tem uma agricultura familiar também como um eixo de atuação, sempre com a seguinte... O que é que move a gente a investir em agricultura familiar, né? Quem tem acesso, né, à renda. Se você tem acesso à renda, naturalmente você tem acesso ao alimento. E no caso da agricultura familiar, além de você propiciar, através de uma cultura comercial, o acesso a essa renda, você ainda tem a policultura típica da propriedade familiar, né? Então você tem um alto consumo ali. Então a gente tem uma preocupação muito grande com a agricultura familiar, sempre preocupado na geração de referências metodológicas. Em 2004 a gente lançou uma chamada pública voltada especificamente para as tecnologias para a cadeia agroalimentar do leite. Essa chamada pública está totalmente vinculada ao programa de aquisição de alimentos, né, a parte leite do programa, e teve um foco territorial, focou no Nordeste, né, e leva um projeto que trabalha a questão microbiológica, até a tipificação de queijos em certas regiões no Nordeste, trabalhando com os agricultores familiares. Então, são grupos universitários de pesquisa nas universidades ou institutos de pesquisa que levam, né, esse trabalho com metodologias participativas para grupos organizados de agricultura familiar. E sempre com o compromisso de sistematizar essas experiências. Uma preocupação muito grande, né, dos APLs, a gente sempre coloca essa palavrinha antes dele, né, nos projetos que a gente financia na área, que são os arranjos socioprodutivos locais. Então, a dinâmica econômica não é dada por uma empresa, né, ela é dada por uma cooperativa, por uma associação de pequenos produtores, sempre voltada para a agricultura familiar. Então, a gente tem algumas cadeias, né, que a gente trabalha: mandioca, algodão, caju, apicultura, tem algumas outras, eu dei apenas alguns exemplos. Aqui também a gente tem um investimento interessante em agricultura urbana. Vamos pular para o desenvolvimento local. Aqui são projetos demonstrativos, né? Eu coloquei alguns exemplos. Esse é um projeto que acontece em 3 estados do Nordeste, que é a estruturação da cadeia produtiva do algodão. O algodão sofreu muito, né, com o bicudo, praticamente desestruturou a cadeia, e a gente tem uma intervenção no Nordeste com a tentativa de reestruturar essa cadeia, né, trabalhando mini usinas de processamento. Então trabalha muito a qualidade da fibra.
é um projeto muito interessante junto com o COEP. Esse é um outro projeto, num assentamento do MST, em São Miguel do Iguaçu, Paraná. É um projeto que dá bases metodológicas, científicas para a mudança da matriz produtiva. Eles querem mudar a matriz produtiva para a agroecologia. Tá? Então, esse projeto trabalha as tecnologias necessárias para essa mudança de matriz tecnológica. É um projeto que já está em fase final, com resultados muito interessantes. Usina Catende é o maior projeto autogestionário da América Latina. Aqui a gente tem 3.000 famílias, né? Foi a primeira falência de uma usina decretada judicialmente na zona da Mata de Pernambuco. Então a gente tem uma intervenção aqui também com o braço da ciência e tecnologia, visando que esse grupo, né, de agricultores, que além da sua propriedade familiar, também gere de forma cooperativada a usina de açúcar. Aqui a gente leva um bracinho da ciência e tecnologia para o planejamento. Então, um exemplo, uma das metas físicas desse projeto é um estudo aerofotogramétrico para que eles consigam fazer um planejamento agrícola, né, profissional dos 36.000 hectares de terra que estão divididos em 5 municípios. Né? Então tem toda uma complexidade organizacional ali, são 5 sindicatos rurais. Então é um projeto de intervenção, mas que, lembrando, é um projeto demonstrativo que visa também uma geração de referência metodológica. Então tem um estudo muito grande aí por trás de agricultura familiar. Um outro projeto interessante é o Cidade de Deus e de Direitos, que está em fase final. Esse projeto visa estruturar na comunidade uma agência de desenvolvimento local. O que é essa agência de desenvolvimento local? É um instrumento para a comunidade que você não fique com 10 lideranças comunitárias, né, discutindo o futuro dessa comunidade sem se conversar. Então, essa agência de desenvolvimento local visa essa agregação social, né? Foi um desafio jurídico a criação dessa agência. Então, eu acho que a grande efetividade desse projeto, né, é retornar para a sociedade como você, do ponto de vista jurídico, né, e organizacional, consegue estruturar uma agência de desenvolvimento local numa comunidade que é absolutamente complexa do ponto de vista, enfim, das organizações que atuam ali dentro, né, criminosas, como é que o poder público entra, do ponto de vista de trabalho e renda, né, até geopolítico, enfim, é uma comunidade muito complexa. Eu acho que tem aí uma contribuição grande. Esse projeto também é executado pelo IBASE. Tem uma grande rede de parceiros por trás dele. Vou destacar a economia solidária. É uma atuação que a FINEP tem com um programa, né, um programa estruturado, que é o PRONINC, Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares, que a FINEP coordena juntamente com o Ministério do Trabalho, através da SENAIS. A gente teve a fase 2 dele em 2003 e agora a fase 3 em 2006. Né? Aqui tem 2 redes, que é a rede Unitrabalho e a rede de TCPs, que são as incubadoras tecnológicas de cooperativas populares. O PRONINC tem um portal. Entrando na página da FINEP, vocês podem acessar esse portal. Neste portal a gente tem todos os dados sobre o programa, né? Qual o objetivo desse programa? É o desenvolvimento de metodologias de incubação de empreendimentos solidários. Empreendimentos solidários aí entendidos não só como cooperativas populares, mas também como equipamentos de comercialização. Então você tem aí equipamentos públicos coletivos de comercialização. Aqui foram algumas ações, né, particularmente em 2005, 2006. Então, houve uma chamada pública em 2005 de incubação de empreendimentos solidários, que foi formulada no contexto da rede de tecnologias sociais. O acompanhamento e avaliação desses resultados, muitas vezes a nossa equipe é muito pequena, né, para dar conta de toda a cadeia. Então, muitas vezes a avaliação a gente delega a alguma instituição e a gente faz em conjunto. Né. Então, esse acompanhamento foi realizado pela FASE. Uma outra chamada pública já voltada para empreendimentos agroalimentares
né? Aqui é incubação de empreendimentos solidários genéricos, tá? Aqui não, aqui é especificamente para empreendimentos solidários agroalimentares, esse aqui em conjunto com o MDS. E algumas encomendas complementares a essa ação. Então aqui tem algumas das ações desenvolvidas, né? Então a gente está trabalhando um sistema estadual de informação em economia solidária, oportunidades emancipatórias para as famílias de baixa renda atendidas pelo programa Bolsa Família. Temos uma atuação focada também nos CONSADs. Bom, eu vou seguir só para a gente chegar ao portal. Então o portal é esse aqui, tá? Entrando na página da FINEP, você vai ver um banner, então você vai direto para o Pronink. Então aqui, olha, tem a sistematização das metodologias de incubagem, então que são diversas. Bom, eu estou à disposição de vocês na FINEP, eu não fiz um slide, né, de contato. Meu telefone é 21, Rio de Janeiro, 2555-0270, a gente vai estar, enfim, em contato ao longo do dia. E qualquer dúvida, eu acho que a gente vai ter uma sessão pequena de debates, né, professor? Ok. Obrigado. Obrigado, Maurício Teixeira. Realmente, a história do FINEP daria para falar o dia inteiro. Eu sei, porque cada projeto que o FINEP faz daria motivo a uma explicação. Eu peço então para o pessoal da Fundação Orsa, Matias e Evandro. Oi, muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Na verdade, eu espero tocar a minha parte em 5 minutos e dedicar 15 minutos para a apresentação do Evandro, porque a minha parte é mais uma parte institucional, onde eu vou estar apresentando a Fundação Orsa, do contexto do Grupo Orsa, falar um pouco da lógica de investimento social que a Fundação Orsa desenvolve, falar um pouco aonde nós estamos presentes, quais são as nossas unidades, e aí passar a bola para o Evandro, que vai falar sobre a unidade na qual ele é gestor, que fica em Itapeva, região sudoeste de São Paulo, onde desenvolvemos especificamente ações bastante correlatas aí ao nosso assunto do evento. Bem, meu nome é Matias, formação assistente social, atuo no desenvolvimento de projetos estratégicos na Fundação Orsa, de uma forma bastante especial nos projetos de saúde. A Fundação Orsa foi constituída em 94, com a missão de formação integral da criança e do adolescente em situação de risco pessoal e social. Aí na explicação a gente vai estar deixando claro que a nossa missão continua sendo focada na criança, mas a experiência desses 13 anos de atuação nos levou a focar, sim, a ação na criança, mas trabalhar a família e a comunidade. E aí, até cruzando um pouco a fala do Maurício, o nosso olhar para o desenvolvimento local, para a comunidade, vai ganhar um destaque aí na apresentação. Então, como eu estava dizendo, só vou estar localizando a Fundação Orsa como uma das empresas do Grupo Orsa. E aí explicar um pouco, só esse contexto, o que é o Grupo Orsa. E como ela encara a sua responsabilidade social, como é que ela trabalha isso. Bem, são duas as formas. A palavra responsabilidade, ou essa frase, responsabilidade social empresarial, está até bastante desgastada, muita gente está usando, e de diferentes formas. O que é para o Grupo Orsa, de que forma que ela atua? Bem, são os dois modelos. Um é a condução no modelo corporativo das empresas. E aí é uma lógica onde, além de cumprir toda a legislação, além de garantir um olhar para os seus funcionários, ter um olhar para a sociedade e nas comunidades onde as empresas estão inseridas. Pensar em cada projeto, claro, enquanto uma empresa lucrativa na geração de renda, mas pensar também nos impactos sociais e ambientais de cada ação que o grupo desenvolve. Então, esse é um olhar que se acredita quando a gente trabalha assim, sim, está contribuindo para transformar a sociedade.
além dessa lógica, existe um investimento social privado. E aí, esse é um compromisso de Sérgio Amoroso, instituidor e presidente do grupo instituidor da Fundação Orça, de repassar 1% do faturamento bruto dessas empresas para ações sociais. Então, é um investimento direto, um compromisso de investimento financeiro nas ações sociais. E essas ações se dão por meio da Fundação Orça, e como um instrumento aí para congregar parcerias. Mas antes de falar da Fundação Orça, rapidamente, o Grupo Orça é constituído pela Orça Celulose, Papel e Embalagens, e aí tem ao fundo o que a gente produz, né? Embalagens, caixas de papelão, a partir aí da celulose, a partir de silvicultura, né? Florestas que são plantadas principalmente na região sudoeste. A gente tem, a partir do ano 2000, o controle acionário sobre a Jari Celulose. Então, o Grupo Orça está presente na Amazônia de uma forma bastante intensa. A Orça Florestal é uma das empresas que surgiu a partir do nosso estabelecimento lá na Amazônia. E aí sim, entrando na fundação, como eu falei no preâmbulo, nosso foco todo está nas ações junto à criança. A gente foi percebendo que para formar a criança, para contribuir no crescimento dela, a gente tem que trabalhar e olhar forte a família. E quando começa a mexer com família, mexe com geração de renda, a gente se depara numa comunidade que exige um olhar mais amplo. Existe um problema grande atrás de nutrição, a doutora Ana já apresentou, não vou ficar repetindo as falas, mas é necessário a gente ter uma preocupação com o que está gerando essa criança desnutrida e, de alguma forma, intervir nessa realidade. É claro, a gente não entende que uma fundação sozinha deva intervir. Pelo contrário, a gente acredita que esse é um papel que cabe ao governo, mas cabe à sociedade civil organizada contribuir de alguma forma. E essa é a nossa busca constante. Onde a gente busca hoje, onde estamos presentes hoje? Na região, aqui no estado de São Paulo, em vários municípios, no Pará e no Amapá. Faltam algumas bolinhas no estado do Amapá. De fato, nós temos 2 unidades lá também. Como é que a Fundação Orça atua? Bem, de um lado, nós temos o eixo aí no fortalecimento de políticas públicas. Como eu estava dizendo, é um papel do Estado definir as políticas públicas, mas a sociedade tem mecanismos, tem formas de estar contribuindo. E aí a gente tem algumas áreas, algumas especificidades onde, ao longo dos 13 anos de fundação, a gente teve a oportunidade de desenvolver vários projetos, várias parcerias, e hoje temos algumas tecnologias sociais nessas 5 áreas. A outra forma é um olhar mais voltado para algumas comunidades, onde nós buscamos desempenhar um papel articulador, aglutinador, visando o desenvolvimento local. Um pouco do fortalecimento de políticas públicas. Quais são os mecanismos de fortalecimento? Bem, vai da execução de pesquisas, elaboração conjunta de estratégias. O Evandro vai estar falando alguns exemplos, né, que a gente está lá em Itapeva em constante atuação muito próxima com o poder público, pensando na implantação de diferentes programas que venham a se tornar políticas públicas no enfrentamento da mortalidade infantil e na redução dos problemas nutricionais da região. Gestão e execução conjunta. Mesma coisa, tivemos várias experiências aí ao longo da história da Fundação e Evandro vai estar detalhando algumas coisas bem práticas, eu não vou tomar a fala dele. E proposição de ações, proposição de políticas a partir de experiências bem-sucedidas, não só pela Fundação, mas pela rede de parceiros que a Fundação tem. A gente tem uma linha muito parecida que a Abigail colocou. Realmente acho que hoje nenhuma organização que está no terceiro setor tem a ilusão de que é possível trabalhar de uma forma isolada. Então, onde a gente pode, estamos trabalhando em rede, trocando tecnologias e buscando levar a tecnologia de uma para outra, das várias comunidades onde estamos presentes. Por fim, esse aqui é um slide um pouco mais complexo.
vou dedicar um pouco mais tempo a ele, que é a nossa forma de visão, é a nossa visão de como é possível contribuir com o desenvolvimento local de uma comunidade. Isto mescla duas ações. Uma é a nossa experiência acumulada nessas linhas de atuação, educação, saúde, garantia de direitos, empregabilidade e empreendedorismo, com um olhar que vai além da questão do problema em si. Antes a gente olhava a criança, poxa, criança desnutrida, então monta-se um ambulatório, pensa-se atender essa criança na sua problemática específica. Quando a gente olha a comunidade, define um território, esse problema passa a ser um efeito que tem que ser trabalhado, tanto o efeito como as causas. E essas causas estão associadas a outras questões relacionadas ao capital social, da capacidade dessas comunidades de enfrentarem esse problema, ao capital ambiental, do que existe de oferta do ponto de vista ambiental e os riscos também que esse ambiente corre por conta desse problema, e do capital produtivo. O que tem aí de problemas de geração de renda, geração de riquezas que evitam o acesso dessa família. Isso tudo é olhado a partir de um diagnóstico que a gente busca fazer esse diagnóstico de uma forma participativa. Aí vem a lógica também que Maurício colocava, que são lideranças, são atores sociais de força no território que são reunidos, são conquistados a discutir de uma forma conjunta os problemas, pensar em elaborar planos de desenvolvimento, não a partir apenas das demandas, mas também das potencialidades existentes nessa comunidade, mas de uma forma intersetorial e integrada. Qual que é a meta? Trabalhar esse plano e executar conjuntamente esse plano. Isso, claro, é uma visão metodológica de como enfrentar o problema. Mostrei, existem várias unidades, em cada unidade estamos em algum momento dessa visão, algumas conseguimos fazer um diagnóstico participativo muito interessante, em outra localidade existe o conselho gestor, outras a gente ataca iniciando de um eixo para agregar os outros, mas eu vou deixar o Evandro detalhar então nossa experiência em Itapeva, que começa com o eixo nutrição, mas aos poucos vai agregando as outras áreas, envolvendo o capital produtivo, o capital social, enfim, vamos para a parte prática. Obrigado, Matias. Bom dia a todos, meu nome é Evandro, como o Matias falou, eu trabalho na Fundação Orça desde julho de 2005, e desde julho de 2006 eu fui para Itapeva, e com uma missão de ampliar o nosso escopo de trabalho, que era em um único projeto, chamado Projeto Bandeira, para caminhar dentro desse modelo de desenvolvimento que o Matias acabou de apresentar. Como um breve histórico, né? O Projeto Bandeira ele iniciou em 1993, e aí a data não bate com a data de fundação da própria Fundação Orça. O Projeto Bandeira é anterior à Fundação Orça, começou com uma entidade local chamada ADS, que chamou a atenção da sociedade em relação à questão da desnutrição e a mortalidade infantil. Aquela é uma região onde estão os maiores índices, né, as maiores taxas de mortalidade infantil no estado de São Paulo. E que basicamente o Projeto Bandeira atende? Ele é um ambulatório de atendimento à criança desnutrida, de 0 a 3 anos, tem uma equipe multidisciplinar, trabalha na identificação precoce da anemia, traz a busca ativa de faltosos, a discussão de casos e encaminhamentos necessários e o trabalho em parceria com os outros atores do município. Tem também, dentro desse espaço, um ambulatório de aleitamento materno, que trabalha tanto a questão do manejo, como a promoção da relactação e a capacitação para equipes de PSF. No nosso histórico em Itapeva, num primeiro momento, nós começamos o trabalho simplesmente apoiando financeiramente essa instituição local. Depois, num segundo momento, passamos a cogestar, né, gerir em conjunto com essa entidade local. Num terceiro momento, assumimos sozinhos esse trabalho, a Fundação Orça assumiu sozinho, e hoje vivemos um momento de, entendendo o novo modelo de desenvolvimento que a Fundação propõe, trabalhar em parcerias com os demais atores locais, entendendo que não é possível executar sozinho esse trabalho.
Bom, alguns dados em relação ao Projeto Bandeira. Em 2006, numa avaliação dos nossos trabalhos, esse era o estado de entrada das crianças. Então, 7% das crianças com desnutrição grave, 26% moderada, 67% leve. E no final do ano, esses números passaram para 0% grave, 2% moderada, 17% leve, 2% desnutrição atual e 60% eutrófico. Uma taxa ainda de 19% de abandono, que isso a gente vem trabalhando para que seja reduzido. Um outro trabalho que foi desenvolvido em Itapeva, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e também a de Saúde, foi feita uma avaliação em 1.196 crianças de educação infantil, avaliação antropométrica e de hemoglobina. As crianças que foram identificadas com desvios nutricionais foram inseridas no tratamento e acompanhamento pelo Projeto Bandeira e, paralelo a isso, foi feito um trabalho educativo tanto com os pais e profissionais da escola, além de um trabalho de mudança no cardápio servido nas creches, nas escolas municipais. Essa primeira avaliação foi em 2004 e 2005, ela atingiu 314 crianças, e essa é a faixa de prevalência da anemia carencial ferropriva nas crianças. Então, tínhamos em 2004, 77% das crianças na faixa etária de 4 a 12 meses com anemia carencial ferropriva. Depois de todas essas ações que foram realizadas, após 2 anos nós fizemos uma reavaliação e percebemos que a faixa de prevalência, em média, reduziu 50%. Esse é um dado importante, a gente considera que foi um projeto muito positivo, foi inclusive inserido pela Prefeitura naquele concurso de gestão das merendas, foi reconhecido como uma das 30 melhores experiências no Brasil todo. Então, qual é a nossa visão sobre os determinantes dos problemas nutricionais? E aqui eu não vou me alongar muito, porque estamos no meio de especialistas da área, mas basicamente dividimos a questão dos desvios nutricionais em 4 grandes blocos, 4 eixos. E aqui são os diversos motivos que causam os desvios nutricionais, passando pela falta de alimento, a qualidade dos alimentos, a falta de capacitação dos profissionais de saúde, os profissionais da área de alimentação e nutrição, a falta de uma rede suficiente de atendimento, a gravidez precoce, desmame precoce, aspectos sociais relativos à habitação, saneamento, desemprego, o fraco vínculo mãe e filho, a violência doméstica, chegando em aspectos educacionais, que passa também desde a questão da rede, até mesmo fatores que prejudicam a educação, o nível de escolaridade da população. Isso tudo, eu acho que é comum hoje, né, a falta de dados que tragam para a gente a realidade local. Então, como exemplificar, né, como que a gente prioriza, por que dar esse exemplo, trabalhar nessa região? A gente está falando de uma região onde estão os piores índices de desenvolvimento infantil do estado de São Paulo, um mapa de 99 e um mapa de 2004. Dos 5 municípios no estado de São Paulo que têm abaixo de 0,50, 3 estão nessa região que a gente trabalha. Em relação ao IDH, os piores IDHs do estado de São Paulo também estão aqui nessa região. E um dado que é possível a gente mostrar, naquela avaliação que nós fizemos na escola, foram avaliadas 126 crianças de 0 a 24 meses, e aqui está o perfil nutricional dessas crianças. É o único dado confiável que nós temos em relação a essa realidade. E aí já vem, né, o que foi colocado por outras pessoas, a questão da obesidade, sobrepeso, estar ligado também à desnutrição, né? São índices que caminham paralelos, né? Um não significa que reduz o outro. Então, qual é o objetivo hoje nosso naquela região? Promover e articular ações de prevenção e controle dos desvios nutricionais, principalmente o materno-infantil, por meio de programas e projetos de SANS, Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, que possam contribuir com a redução do índice de desnutrição e de mortalidade infantil, com práticas alimentares promotoras de saúde e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis. Nosso público sujeito, que passa desde o público que é atendido pelo Projeto Bandeira, pelo Centro de Nutrição Materna Infantil, né, que atende essas crianças, atende a gestante, atende as crianças e as suas famílias, mas também um público sujeito que são os profissionais que trabalham na rede, seja a rede de educação, a rede de saúde ou a rede de assistência social.
Como estratégia de enfrentamento dos problemas relacionados à nutrição, basicamente 4 grandes eixos. A busca ativa e diagnóstico dessas crianças, a intervenção em si e a avaliação dos resultados. Um projeto que atinge esses três eixos é o Centro Materno Infantil, que é o projeto Bandeira, que eu expliquei agora há pouco, atrelado a ele também um atendimento à gestante de risco. Essa é uma parceria que a gente está finalizando com a Prefeitura Municipal de Itapeva, para atender não só as crianças de risco já atendíamos, mas também a gestante de risco, porque é claro que uma gestante de risco muito provavelmente terá uma criança de risco também com desvios nutricionais. O Laboratório de Nutrição, que é também uma proposta de se trabalhar aí mais especificamente a parte da busca ativa nos municípios da região, desses desnutridos, busca ativa das crianças, mas também trabalha na área da intervenção com a capacitação e formação dos profissionais da rede de saúde e de educação. Um centro de referência em segurança alimentar, esse aqui eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, já explico melhor, e também um grupo de trabalho em aleitamento materno que envolve os diversos atores do município para ações voltadas ao incentivo ao aleitamento materno. E cabe aqui também falar de um outro projeto, né? Aqui são só alguns exemplos dos projetos que nós desenvolvemos na região, ou estamos prestes a desenvolver, mas um centro de qualificação de profissionais da área da saúde que vai também trabalhar muito forte nessa linha da intervenção, por meio da formação e capacitação, mas também avaliação. Em relação ao Centro de Referência e Segurança Alimentar, não tem como falar dele se não falar que ele está inserido dentro de um contexto político institucional. Então, ele segue as diretrizes do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que, por sua vez, segue o Conselho Estadual de Segurança Alimentar, e aqui a gente tem a presença da Beth, que é a secretária executiva do Conselho Estadual. O Conselho Estadual prevê comissões regionais de segurança alimentar, que por sua vez prevê um comitê gestor do centro de referência até chegar ao próprio centro de referência. E como nós estamos inseridos, nós, Fundação OSSA, foi estabelecido um convênio entre o Conselho Estadual e a Prefeitura Municipal de Itapeva para a execução desse centro, e a Prefeitura estabeleceu um convênio com a Fundação OSSA para sermos executores desse trabalho. Aqui é um mapa, né? Quando falamos do Centro de Referência em Segurança Alimentar, falamos dessa região, são 20 municípios aqui na região sudoeste do estado de São Paulo. E as principais estratégias de ação e intervenção do Centro de Referência, a promoção de cursos de culinária, tanto para alimentação saudável como voltados à geração de renda, palestras e oficinas de nutrição para as famílias com os riscos nutricionais, ou seja, o público atendido pelo Centro Materno Infantil estará inserido dentro desse Centro de Referência em Segurança Alimentar. Trabalhos educativos de promoção com crianças, adolescentes e jovens nas escolas e também as entidades sociais. Treinamento para quem manipula os alimentos, sejam os merendeiros, cozinheiros de entidades, em relação à higiene de alimentos, higiene da cozinha e higiene pessoal. A capacitação dos profissionais da rede pública, principalmente os de saúde e educação. Capacitação para os conselheiros municipais, né? O Conselho Municipal de Saúde de Segurança Alimentar ainda é muito incipiente naquela região, então é o fortalecimento desses conselhos e a promoção de seminários que tragam à tona e incentivem a discussão, fomentem a discussão desses temas. Em relação aos indicadores de eficiência que nós olhamos para fazer a nossa avaliação, em se tratando de ambulatório, é claro que são o número de crianças atendidas, o número de atendimentos, a evolução do estado nutricional dessas crianças e o número de altas. Qualitativamente, a não reincidência da criança no desvio nutricional ou da própria família, né? Infelizmente, é muito comum a mãe aparecer com um filho, daí um ano aparece com o segundo filho e assim por diante, né? Todos os filhos que ela gera acabam passando pelo ambulatório. Em relação à educação alimentar e nutricional, os quantitativos, famílias atendidas, famílias participantes e famílias com dados coletados e tabulados. E nos qualitativos, a percepção das famílias quanto a seus hábitos alimentares e a não reincidência das crianças com desvios nutricionais. É claro que quando a gente apresenta o que era o projeto Bandeira e a proposta do novo modelo com todos esses projetos, esses indicadores eles vão passar por uma transformação. A gente aqui montamos uma apresentação em cima de algo que existe, que acontece, mas também de algo que estamos colocando para vocês como um desafio
para executarmos em conjunto, né? Acho que passou o tempo de que a proposta do seminário é essa mesma, onde que as organizações trabalham isoladas ou sem olhar para o vizinho para saber o que eles estão fazendo. Então, esses indicadores, eles estão diretamente relacionados aos projetos e a como esses projetos são integrados com as demais organizações. E, por fim, foi colocado como pergunta para a apresentação quais são os principais desafios em relação às políticas públicas. Acho que também não é novidade. Não tem como fugir de uma busca ativa dos desnutridos, uma sensibilização e responsabilização dos atores, principalmente poder público, para as questões da desnutrição infantil, trabalhar a questão da escolaridade dos pais, os recursos que hoje ainda são insuficientes para a educação e saúde, disseminação de metodologia do manejo dos desnutricionais, a questão do saneamento básico, a questão da geração de renda e o combate ao desperdício de alimentos. Então, os desafios são esses que a gente tenta trabalhar dentro dos projetos que apresentamos hoje. É isso. Muito obrigado. Corri bastante, mas acho que deu. Ok, eu pediria para todos passar para a mesa para responder perguntas. Achei muito interessante nessa última apresentação a preocupação com o desempenho, com o resultado, né? De avaliar se os investimentos que foram feitos tiveram o retorno esperado. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito satisfeita com esse início da nossa oficina. Apesar de ser uma das organizadoras, eu não esperava isso, mas a gente não prevê o resultado no detalhe, né? E eu acho que realmente o objetivo de trocar experiências e de ver a gama do que está acontecendo, realmente eu estou bastante contente, né? Então, queria agradecer a participação de todos, né, que já se apresentaram e dos que ainda vão se apresentar. Duas questões muito simples. Primeiro, eu queria saber do Maurício. Muito interessante, né? Eu nunca tinha visto uma apresentação assim da FINEP e fiquei me perguntando, dos projetos que vocês já realizaram, né, justamente vocês desenvolvem tecnologias sociais, se os resultados desses projetos, se essas tecnologias estão disponíveis, onde elas estão disponíveis, se a gente tem acesso, e seria uma coisa que poderia ser disponibilizada para o grupo, para tudo mais. Bom, essa questão da comunicação e da difusão, né, dos resultados dos projetos de pesquisa, eles acontecem naturalmente quando a gente tem programas estruturados. Tá? Então, na área, nós temos 3 programas que são programas muito bem estruturados, né, que é o PRONINC, o PROSAB, que é o programa de tecnologias na área de saneamento, e o Habitare, que é na área de habitação de interesse social. Então, esses 3 programas, eles têm no site da própria FINEP, né, um portal de comunicação. Por exemplo, todas as pesquisas desenvolvidas dentro do Habitare estão disponíveis para download gratuito. O PROSAB, idem. O PRONINC, idem. Inclusive com já avaliações, né, do programa. Os projetos que eles não entram de forma estruturada, né, num programa, a gente procura colocar dentro dos próprios projetos de pesquisa já a dimensão da comunicação. Então, por exemplo, a chamada pública para a cadeia agroalimentar do leite, ele traz dentro dessa chamada pública já um projeto de avaliação e de comunicação. Então, vai ser gerada uma publicação em que cada um dos grupos de pesquisa vão discutir os resultados das suas pesquisas à luz das políticas públicas que estão ou vigindo ou em construção, né? Então, a gente tem essa preocupação, né? E cada vez mais os gestores públicos estão preocupados com essa comunicação, que é um fator de transparência, né? Na verdade, é investimento público, apropriação pública, né? Em disponibilizar no próprio site da FINEP. Tá? Mas eu concordo com você que ainda é incipiente. Tá? Da totalidade dos projetos financiados, eu julgo que a comunicação ela ainda é incipiente. Tá? Estamos caminhando para aprimorá-la. Eu sou médico, trabalho na área de nutrição, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, faço parte desse grupo e achei muito interessante a exposição de todos vocês, o que trabalham, o que vocês fazem. Mas uma grande preocupação minha na área de alimentação e nutrição é realmente a identidade da área, identidade de alimentação e nutrição. Então eu vejo cada um de vocês, a Fundação Abrim que fez isso e tal,
Depois tem um pedacinho lá de nutrição. Mas quem não é da área, eu vejo, por exemplo, o Maurício, sempre se referia assim à saúde. A saúde. E agora, já nesse projeto da Fundação Orça, então esse é interessante. Ele começou com uma parte de anemia, mas eu imagino que começou com anemia como saúde e não como nutrição. E depois agora abrangeu essa área que é interprofissional e multidisciplinar. Quer dizer, eu queria um comentário de vocês isso. Vocês, quem não for da área médica, quem não for da área isso e tal, vocês olham, a FINEP olha, a FINEP não tem uma parte assim de alimentação e nutrição, quer dizer, então ele fala leite, quer dizer, para mim é alimento, né? Mas eu percebo assim que para o indivíduo que é fora, ele pensa nisso como saúde, né? Consumo de alimentos, alimentação e nutrição. E eu queria assim, quer dizer, ouvir um pouco de vocês nesse sentido. E muito bom esse contato, porque inclusive a gente que trabalha pode entrar em contato com vocês, enfatizando, quer dizer, em anemia. Eu até vou querer muito saber do Evandro esse negócio. Eu trabalho na anemia há 20 anos, né? E quero saber o que vocês fizeram lá. Eu fiz a mesma coisa, pondo ferro na água e mostrando que diminui a anemia. Em relação aos termos diferentes, né, eu venho sugando muita coisa nesses últimos meses, porque eu não sou da área nem de saúde, nem de nutrição. Eu sou administrador público e eu acho que realmente tem muito que ser afinado, né? Eu corri muito com a apresentação, mas o olhar é um olhar, como o Matias colocou no começo, o nosso é um olhar para a nutrição. Realmente. O que fortalece e propiciou que a gente pudesse ser, né, ter esse convênio com a Prefeitura de Itapeva para sermos um centro de referência em segurança alimentar e nutricional para aquela região como um todo. Em relação ao programa da anemia, basicamente foi uma alteração, um trabalho educativo com os pais e profissionais, mas também uma alteração na merenda escolar que não era acompanhada por uma nutricionista. E o que mais chama a atenção, talvez eu acabei passando, é que a redução foi na faixa de prevalência, não foi nas mesmas crianças. A reavaliação foi feita com as crianças que estavam na escola naquele momento, e ainda assim houve uma redução no nível, na prevalência da anemia. Então realmente mostra que o trabalho deu um resultado. Para mim, que não sou da área, ainda choca 44%, né, eu acho que ainda é muito alto, e tanto é que estamos novamente conversando com a Prefeitura para como ampliar esse projeto. Tentando responder, professor, de forma muito objetiva, duas áreas, elas são muito carentes de recursos dentro do sistema de ciência e tecnologia. Uma delas é nutrição, outra delas é psicologia. É uma verdadeira luta interna, travada por nós, gestores internos e os analistas, né, por recursos para essas duas áreas. Tá? É tímida a atuação. Tá? Então, eu acho que cabe, enfim, até nesta oficina, né, a gente discutir estratégias para a constituição de fundos específicos para, enfim, enfrentar esse problema. Né? Na área de saúde, a gente observa que cada vez mais os projetos entram na FINEP de forma transdisciplinar. Tá? Então, projetos que querem atacar um problema, por exemplo, de avaliação tecnológica em saúde, ele entra desde o epidemiologista até o profissional, o estatístico, o bioestatístico. Enfim, a gente cada vez mais encontra essa transdisciplinaridade, que é muito bem-vinda, né, dentro dos projetos, para atacar de uma forma global esses problemas, né, encontrar solução para esses problemas. Mas tem áreas ainda muito problemáticas de recursos, e eu acho que nós todos temos um papel, né, de convencimento, né, enfim, das autoridades e dos nossos gestores públicos em Brasília, de que a gente não precisa investir nessas áreas de uma forma mais sistemática. Vou só fazer um comentário, porque, na verdade, bastante complexa para a gente conseguir enfrentar essa questão. Mas a discussão que nós temos feito, na verdade, é uma discussão muito de proteção integral à infância.
E nessa questão de proteção integral, várias e diversas áreas têm bastante fragilidade de enfrentamento, mas no campo da discussão, que se dá muito na política federal de atenção, né, por meio da rede de monitoramento, a gente tem conseguido melhor qualificação desse debate, especialmente pela característica das organizações que compõem a rede de monitoramento. Então, nesse sentido, a gente considera que tem conseguido, dentro das temáticas que estamos enfrentando, melhor ênfase ou maior ênfase à questão nutricional. O relatório aponta muito para essa questão, né? Então, consegue um peso maior. Não sei em que nível a gente consegue formatar dentro do documento uma identidade de enfrentamento da questão, como o senhor está colocando, mas seguramente há um peso bastante importante dentro de uma concepção de proteção integral. Você falou bastante da questão da geração de referências metodológicas, de gerar metodologia que possa ser apropriada por outros grupos, dentro de uma área que se chama de tecnologias sociais, quer dizer, tem um componente tecnológico também envolvido. Essas metodologias, essas novas tecnologias que visam apropriação, elas comportam geração de patente? Como é que se dá esse mecanismo? E como é que isso fica nas questões de sigilo, coisas desse tipo? Eu acho que essa discussão ela começa quando o projeto de intervenção está sendo planejado, né? O que é que eu quero dizer com isso? Como o investimento é público, os resultados gerados por esse investimento, né, no próprio planejamento da ação, já fica pactuado entre as partes que a apropriação é pública. Né? Então, eu faço uma intervenção numa comunidade, eu gero resultados, né? Na verdade, eu estou levando tecnologias que são tecnologias muitas vezes muito simples. Por exemplo, na cadeia agroalimentar do leite, eu trabalhar com um agricultor familiar, que ao invés dele limpar a teta da vaca com o rabo, né, que ele pode ter, da própria vaca, né, ele pode ter um método muito simples de desinfecção. Né? Então, são coisas muito simples, né, mas que no seu conjunto, né, trabalha até a questão educacional, né? Então, organizativa. Então, é difícil você falar em patente, em direitos, né, de propriedade intelectual nesse universo. Há uma discussão, tá, que inclusive foi iniciada com a Fundação Banco do Brasil, da questão da patente social. Né? Então, essa é uma discussão que não foi muito, enfim, elaborada, eu acho, até por esse motivo que eu expus agora. Tá? Ok? Primeiro, agradecer essas apresentações, porque achei muito interessantes e estou realmente movido de ver que nos últimos 30 anos o país evoluiu muito e especialmente nos últimos anos, vendo o envolvimento do setor privado nesta problemática. Eu acho fantástico isso aí. Né? Então, e também meus parabéns para os organizadores, porque acho muito bom isso. E depois, para deixar à disposição de todos a revista que existe, já que se fala em divulgação destas pesquisas, desses trabalhos, a revista de Segurança Alimentar e Nutricional que existe no NEPA, depois eu posso passar o endereço para todos aí, porque é um veículo que serve de comunicação interna e externa. Muito bom. Obrigado. Vocês viram, o coordenador do NEPA acabou de dizer, vocês viram a riqueza daquilo que vocês apresentaram e da novidade que isso significa, né? Inclusive para a academia, para quem faz pesquisa na área. Eu acho que é importante reforçar aquilo que o professor Steiner disse hoje de manhã. O grupo começou pelo site da USP, do Instituto de Estudos Avançados, uma temática nutrição. A preocupação do professor Dutra de Oliveira de dizer, olha, que a nutrição tem que ter uma identidade própria. Se a Organização Mundial de Saúde está dizendo que na próxima década 80% das doenças serão de causa básica nutricional, a gente tem que virar ao contrário. Primeiro a nutrição e depois o resto. Né? Então, essa é um pouco a discussão que a gente vem tendo também por estímulo dele já há alguns anos. Então, só dizer para vocês que
nós queremos explorar mais, nós queremos construir uma rede que seja estável, que esse momento não seja um momento, entre outros, que passa, mas seja um momento que gere um trabalho conjunto e uma estimulação de rede e de intersecção, inclusive disponibilizando no site da USP, nessa temática, o trabalho de vocês. Isso é, mais uma vez, o destaque do trabalho de amanhã, que é um trabalho muito importante de interação dos grupos. Eu queria agradecer a Brigael, da Brinque, a Maurício Teixeira, da FINEP, e a Matias Evandro, pelas interessantes apresentações, e peço uma salva de palmas.